Olá, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você muita paz e muita saúde. E no programa de hoje nós vamos falar de financiamento de investimentos para o setor leite. Vou conversar com Dirceu Borges, superintendente do Senar Goiás, e vamos falar sobre Feira com o Senar. E você vai ver como está o preço do milho, que apresenta fortes indícios de novas quedas. Vamos falar do mercado da soja. E vou conversar com Leandro Marmo, CEO da João Domingos Advogados, empresa especializada em questões jurídicas do agro, uma das maiores do Brasil. E vamos falar da próxima safra e também dos cuidados que o produtor deve ter ao adquirir um empréstimo. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre financiamento de investimentos para o setor leite. O financiamento dos investimentos na atividade leiteira sempre contou com suporte de políticas públicas e linhas de crédito subsidiadas pelo governo. Historicamente, os produtores entendem os investimentos que precisam fazer, entram na fila para obter recursos subsidiados e começam as obras, assim que os recursos são liberados. Entretanto, como os produtores estão sentindo na pele, essa dinâmica está ficando cada vez mais complicada. Os recursos subsidiados acabam muito antes do fim do ano safra e dificilmente conseguem suprir todas as necessidades de financiamento, principalmente a partir de certa escala da propriedade. Olhando o cenário macroeconômico do Brasil, ele está ruim. E macroeconômico da indústria de leite está bom, se tiver investimentos constantes. Acredita-se que o produtor irá buscar cada vez mais recursos livres para se financiar. Recursos livres são, de fato, mais caros que os subsidiados, como o próprio nome diz. Mas, mais caro ainda é não fazer investimentos essenciais. E nisso tudo que nós estamos falando, nós vamos olhar a dinâmica dos recursos subsidiados, o que espera-se do próximo Plano Safra e por que o produtor deve buscar outras opções para financiar sua atividade e investimentos. O Plano Safra tem sido uma ferramenta essencial para o custeio e investimento de produtores rurais nas últimas décadas. A falta de acesso a recursos privados, somada ao baixo custo dessas operações, as torna essenciais para investimentos, especialmente em culturas de retornos mais apertados. E agora vamos comentar do mercado do milho e também da soja. Os preços do milho e da soja recuaram em abril deste ano, trazendo aí um respiro temporário para a produção animal no Brasil, especialmente para setores como avicultura, suinocultura. Segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA, o indicador do milho caiu 9% no mês, reflexo direto da demanda fraca e também da retração nas negociações. Já a soja também teve as suas cotações pressionadas para baixo, devido ao maior interesse de venda por parte dos produtores. A colheita, favorecida pelas boas condições climáticas no Brasil e na Argentina, aumentou a oferta no mercado, contribuindo para o recuo dos preços. Esse cenário de queda nas principais commodities que compõem a base da alimentação animal, ela traz alívio aos produtores que vinham enfrentando margens apertadas por conta do alto custo dos insumos nos últimos anos. Com os grãos mais baratos, o custo de produção tende a diminuir, elevando a competitividade das cadeias de proteína animal. Contudo, a tendência ainda é cercada de incertezas. Especialistas destacam que a volatilidade do mercado mundial de grãos, as políticas comerciais e os eventos climáticos extremos podem mudar o cenário rapidamente. Assim, apesar do momento favorável,
o setor segue com atenção redobrada para manter o equilíbrio financeiro e produtivo. E agora eu vou conversar com Dirceu Borges. O Dirceu, ele é superintendente do Senar Goiás e nós vamos falar sobre a Feira com o Senar. Dirceu Borges, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. É um prazer tê-lo aqui, está tudo bem? Bom dia, Toninho, bom dia a todos os telespectadores. Para mim está excelente, obrigado mais uma vez a oportunidade de estar aqui batendo esse papo com você. É uma honra, Dirceu, você sabe disso. Dirceu, o que é a Feira com o Senar? Que projeto é esse? Vocês não param de fazer projeto? Todo dia tem um? É isso aí, Tony. Mais uma vez, a gente buscando aí levar para os nossos produtores, os nossos trabalhadores rurais, né, oportunidades, desde a sua capacitação, a assistência técnica, e agora nós estamos aí com essa feira com o Senar, onde nós vamos levar uma ferramenta importante, principalmente para esse pequeno produtor, né, que tem ali, muitas das vezes, seus produtos comercializados em feiras, essa oportunidade de ter essa barraca do Senar. Nós que realizamos há tempos atrás com o FAEG Jovem, né, um desafio com essas barracas, foi um sucesso, não parou de chegar a demanda de lá para cá, e é por isso que agora nós estamos inovando, trazendo essa feira com o Senar, onde nós vamos disponibilizar para os nossos sindicatos rurais, para que através deles possam chegar aos nossos produtores rurais que recebem assistência técnica do Senar, né, egressos do curso, estão ali empreendendo através, né, dessas oportunidades que o Senar já levou para ele. E com essa barraca agora, essa grande novidade, ele pode estar comercializando seus produtos no local adequado, né, que chama a atenção, bonito, né, que ele possa trabalhar e mostrar, expor os seus produtos aí que ele produz dentro da sua propriedade hoje, dentro dessas feiras que acontecem em todo o interior do estado, né, Tony? Então, é mais uma vez, a gente buscando trazer aí, através dessas ferramentas, hoje a barraca de feirantes mesmo aí, que os produtores possam comercializar, agregar valor no seu produto, ter essa oportunidade que às vezes, por causa de uma ferramenta como essa, não agrega tanto valor. E a gente está visando aí apoiar, principalmente esses pequenos produtores nas suas comercializações. Então, vamos ver se eu entendi. Um exemplo. Agora parece que no mês de junho ou julho acontece a Feira Agropecuária de Bela Vista de Goiás, correto? E o Senar, geralmente, o Senar está dentro dessa feira. Então, durante a feira, um exemplo, de Bela Vista de Goiás, por exemplo, quem se inscrever pode levar os seus produtos, ele vai ter uma barraquinha lá, num local específico, arrumadinho, bonitinho, para vender os seus produtos. É assim que funciona? Também, Tony, não somente em grandes eventos, como citado aí, exposições agropecuárias, né? Eu digo naquela feira semanal ali, aquela feira de sábado, que tem as banquinhas lá, né? Então nós vamos estar disponibilizando para todos os sindicatos que quiserem, né, que quiser adesão ao programa, um número de barracas para que eles possam disponibilizar diariamente ali essas barracas para os produtores. Então tem a feira lá, cada cidade, cada município tem a sua feira municipal, tem um dia da feira, né? Essas barracas vão estar lá no sindicato disponíveis para que ele possa levar para esses produtores ali no seu município essas barracas e esses produtores possam estar aí comercializando, tendo essas barracas que o Senar vai levar agora para todo o sindicato. Agora, Dirceu, como é que o interessado, por exemplo, eu quero participar, eu moro numa cidade do interior e toda terça e quinta tem uma feira, mas eu não tenho barraca e eu quero vender meu produto. O que eu tenho que fazer? Isso aí. Como é um projeto piloto, Tony, a gente está levando para todos os sindicatos, né? Mas nós limitamos a quantidade de barracas até para realizar essa compra aqui primeiramente. Então, nós vamos disponibilizar 10 barracas para cada sindicato rural, né? Nós temos mais de 100 sindicatos aqui no estado, e esses sindicatos vão levar prioritariamente, né, preferencialmente, para os produtores que hoje recebem assistência técnica ou que fazem os cursos do Senar. Esse produtor ali já é assistido por um técnico do Senar, né, já está produzindo sua fruta, sua doce, alface, né,
está produzindo seu queijo, está produzindo ali, o que quer que seja a produção dele, para onde, cadeias produtivas que a gente leva assistência técnica. Então, ele vai ser esse público-alvo, prioritariamente, preferencialmente, nesse primeiro momento. Então, a gente almeja que dê certo, que daí sim possamos aí expandir ainda o número de barracas que a gente vai levar para esse sindicato. Nesse primeiro momento, como eu disse, terão 10 barracas para todo o sindicato, no qual nós vamos estar levando, e eles, lá na ponta, vão selecionar esses produtores que hoje, ligados aos sindicatos, que recebem assistência técnica, ou mesmo egressos aí que fizeram algum curso do Senar e hoje produz ali seu mel, seu queijo, seu produto, né, e possa utilizar essa barraca. Então, vai ser via o sindicato rural do município, produtores interessados já procurem o seu sindicato rural, né, para que ele possa já fazendo essa inscrição de você, produtor, ligado ao nosso sindicato rurais. É uma excelente ideia, Dirceu, muito boa, parabéns para vocês aí do Senar, mais uma vez. Bom, na verdade, o Senar só faz coisa boa, e principalmente olhando para o produtor. Daí, você que é do interior e deseja comercializar o seu produto, procure o sindicato rural da sua cidade, principalmente você que já fez algum curso do Senar, que já conhece o sistema. Se você for classificado, vamos dizer assim, a princípio, é um projeto piloto, mas se você for contemplado, você vai ter a sua barraca para comercializar o seu produto aí na feira e, é claro, fazer mais um pé de meia, mais um caixa aí para o seu, um dinheirinho para o seu bolso. É mais ou menos isso, né, Dirceu? É isso aí. Mais uma oportunidade para os nossos produtores aqui no estado. Dirceu, mais uma vez, meu irmão, muito obrigado mesmo. Sucesso nesse empreendimento. E você sabe que as portas aqui do nosso programa estarão sempre abertas. Um grande abraço, muito obrigado, Dirceu. Obrigado, Toninho. Um grande abraço, até a próxima. Até a próxima, obrigado. E depois do intervalo eu vou conversar com Leandro Marmo. Ele é o CEO da João Domingos Advogados, empresa especializada em questões jurídicas do agronegócio. É uma das maiores empresas do Brasil. E nós vamos falar da próxima safra, vamos falar dos cuidados que o produtor deve ter ao adquirir um empréstimo. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora nós vamos falar do mercado do milho, que apresenta, vamos dizer, fortes indícios de novas quedas. O mercado brasileiro do milho, ele seguiu pressionado na última semana, na semana passada, com queda de preços em basicamente todas as regiões do país. Isso porque a oferta cresceu com o avanço da colheita na primeira safra e as boas condições da safrinha na região centro-oeste e sul. Ao mesmo tempo, compradores mostram-se cautelosos, aguardando as melhores oportunidades. A demanda interna segue estável, com destaque para usinas de etanol e o setor de ração, que ajudam a limitar as quedas mais acentuadas. No exterior, o milho também caiu, influenciado pelo avanço do plantio nos Estados Unidos e pelas vendas mais fracas. O contrato de vencimento em julho fechou a $4,69 por bushel. Esse valor de 4,69 por bushel representa $11,08 por saca. Isso na semana passada. A consultoria Grão Direto, ela pontua que em um ambiente de ampla oferta e incerteza internacional, a gestão de margem se torna ainda mais estratégica. A Grão Direto solicita do produtor que fique atenta às oportunidades pontuais de comercialização. Aproveite momentos de repique nos preços e negocie com base em informações atualizadas. O cenário exige muita cautela, mas também pode oferecer boas janelas para travas de preços com rentabilidade. E agora eu vou conversar com Leandro Marmo. O Leandro, ele é o CEO da João Domingos Advogados. A João Domingos Advogados é uma empresa especializada em questões jurídicas do agronegócio e é uma das maiores do Brasil. E nós vamos falar para você que é produtor rural, agora a próxima safra. Nós vamos falar dos cuidados que você deve ter ao adquirir um empréstimo.
se estiver pensando em pegar dinheiro emprestado. Leandro Marmo, muito bom dia, muito obrigado Olá. pela sua presença. Leandro, parece que está bem indefinida a situação econômica do Brasil e principalmente para quem vai plantar, né, e precisa de dinheiro. Bom dia, Toninho. Muito obrigado pelo convite. A situação do produtor rural para essa safra 25-26, eu diria que ela é a mais preocupante na última década, ou até mais do que isso, porque os preços estão pressionados, a perspectiva dos preços, custos de produção, a margem é apertada, e eu costumo dizer que o dinheiro é o principal insumo do produtor rural. E esse insumo é o que está mais caro. A taxa Selic subiu substancialmente e, lamentavelmente, a projeção é de subir ainda mais. E, com isso, o repasse do dinheiro para o produtor rural fica extremamente oneroso. Muita gente que não é do agro pensa, mas o agro é subsidiado, está reclamando. A fatia do crédito subsidiado hoje ele é muito pequena. A gente está falando de algo aí, Tony, em torno de 5% mais ou menos de todo o crédito, porque hoje a safra brasileira movimenta aí 1 trilhão ou mais de reais, e uma fatia muito pequena desse montante é que é financiado com subsídios ali. O próprio Plano Safra é uma pequena fatia dele que é de recursos subsidiados. A maior parte do que está ali, mais de 70% do que é das instituições financeiras que está no Plano Safra, não são recursos subsidiados, são livres. E aí a gente está falando de operações que estão num custo aí de 18%, 20% de valor nominal na cédula, no contrato, mas que quando você acrescenta comissão de projetista, despesas de registro em cartório, e a praga, que eu gosto de falar que é a praga da venda casada, que é a principal praga da agricultura brasileira, esse custo efetivo ele vai facilmente para 25%, 30%, 35%, 40% ao ano. A atividade dessa margem não dá. E eu quero complementar que muitas vezes a gente vê o produtor que está colhendo 80 sacas por hectare, o cara está eficiente, está produtivo, e o cara, cada ano que passa, ele está mais endividado. Você olha para aqui e fala, mas tem alguma coisa errada. E aí, geralmente, reputa-se o quê? É falta de gestão. Não necessariamente. Lamentavelmente, o que a gente vive no Brasil hoje é que o lucro que os produtores obtêm, eles ficam dentro das instituições financeiras. O que a João Domingos pode fazer pelo produtor? Por exemplo, agora nessa próxima safra, orientar, bater um papo, vamos conversar, vem cá, olha, toma cuidado. Enfim. Tony, o produtor ele tem que ter muito cuidado assim, pelo que é o nível de endividamento dele, o que de fato ele vai conseguir captar, o que ele pode ter de expectativa de captar. Se ele for pegar barter, ele tem que lembrar que o barter, o custo vai ser ainda maior, porque a revenda ela tem que pegar dinheiro no mercado para poder bancar aquele crédito que ela está concedendo. A um custo alto, ela vai pôr um spread dela e vai repassar isso a um custo maior ainda, né? Então, o custo do barter pode ficar ainda mais elevado. E com as instituições financeiras, o que o produtor pode e deve tentar fazer, principalmente a questão da venda casada, que é onde que ele pode mitigar esse custo efetivo da operação dele, porque a taxa de juros não tem como ele negociar com o banco. Agora, no que ele conseguir forçar com o gerente para ele não ter que adquirir nenhum outro produto, inclusive seguro rural. O seguro rural, se tiver que comprar, que seja o seguro penhor, o mais barato que houver. Eu já vi situações que às vezes poderia se pagar 5 mil no seguro, pagou 50 mil. Então, ali é onde que ele vai poder fazer uma diferença significativa no custo do dinheiro para ele e lá no final da linha na margem de lucro dele no final do dia. Ô Leandro, a empresa de vocês, ela tem uma, vamos dizer assim, uma clientela razoável. Sim. E a gente sabe, já foi falado aqui, você mesmo falou, eu já falei também, que nós estamos diante de uma incerteza muito grande, muito significativa. Você acredita que nós esse ano, nessa safra, poderemos até ter assim uma diminuição diária, o produtor plantar menos com medo, porque uma boa parte já vem endividado, não vem? E está difícil Tony, nós já tínhamos essa preocupação com relação à safra 24, 25. Sim. Só que foi uma safra recorde agora. Então, o que a gente tem? Principalmente porque teve uma excelente produtividade, de modo geral, a nível de Brasil, principalmente região centro-oeste. Por mais que você tenha o produtor saindo ou reduzindo a área, tudo isso é uma realidade, a gente vê que grandes grupos
fortalecidos e também com o que a gente está tendo aí de um aumento de eficiência produtiva muito rápida com a tecnologia, tem compensado. Então, eu não vejo um cenário de redução da produção de alimentos por conta desse mecanismo de compensação entre os que saem, os que entram ou que melhora a produtividade. Agora, o que é realmente preocupante é uma visão de que hoje a gente já vive a maior crise financeira da história do agro brasileiro. E essa crise ela vai se ampliar nessa safra 25-26. Ela vai se ampliar porque a simples rolagem dessa dívida, mas agora com a taxa de juros muito maior, vai fazer com que um problema que já era grande se torne ainda maior e, assim, a gente não sabe exatamente como é que vai ser esse colapso. A gente tem visto ele aumentando desde do meio de julho de 2024 para cá. Você pega os índices, o Banco do Brasil, as principais instituições de crédito rural, saíram ali de um índice de inadimplência que estava de 1%, foi para 2%, 3%, 3,5% e rompendo. Então, é difícil da gente saber até que ponto, onde que vai ser esse fundo do poço, né, diante desse custo que está as operações financeiras. Você citou um exemplo de negociação via barter. Vamos dizer assim, entre aspas, você fazer uma negociação via barter ou fazer uma negociação via banco, o barter é muito mais tranquilo, mais fácil de fazer, mais direto, sim, mais rápido. Sim, sim. Só que é muito mais perigoso. Sim, o barter, e até porque o barter, você tem revendas e revendas. Você vai ter uma revenda que às vezes você pode fazer um barter que ser um excelente negócio e pode ter outra que é um negócio muito ruim, pelo custo dele, o custo embutido. Então, muitas vezes o que eu vejo hoje o produtor que muitas vezes recorre ao barter, principalmente esse mais caro, é aquele que já não consegue ter acesso no mercado financeiro tradicional, ele já não tem acesso às instituições financeiras ou o que ele tem acesso é insuficiente. Então, ele acaba, mesmo não desejando, tendo que acessar o barter, inclusive o mais caro, como única via que ele tem à disposição para conseguir continuar lutando, continuar plantando. Essa incerteza que nós estamos vivendo no Brasil hoje, essa incerteza econômica, essa uma falta de definição, vamos dizer, política, social, enfim, sim, basicamente uma bagunça geral. Isso daí faz com que a gente, vamos dizer assim, fique com um pé atrás. Na sua visão, e baseado no que a gente está vendo, já foi anunciado que para 2026, 2027, não vai ter dinheiro para educação, não vai ter dinheiro para saúde. Será que nós vamos ter dinheiro para plantar nessa safra? Toninho, é difícil. É difícil. Complicado saber, né? Está faltando muitos recursos, mas eu acho que agora não vai ser o pior ainda da safra 25, 26. Eu acho que a safra 26, 27, vamos dizer assim, a 25, 26 vai ser a pior da história recente, mas na hora que chegar a 26, 27, ela vai conseguir ser ainda pior, porque o cenário político do ano eleitoral, de indefinição e desse receio de renovar um novo governo de esquerda e manter esse status de políticas governamentais tão ruins para a perspectiva de desenvolvimento socioeconômico do Brasil, vai ser ainda mais desafiador. Então, assim, se pode se faltar algo para agora, para o ano que vem vai se faltar mais ainda. Infelizmente, a nossa conversa não foi muito boa, não. Tá difícil ter uma conversa otimista. É verdade. Infelizmente. Bom, você que está nos acompanhando, se você é produtor rural, se você tem algum problema aí, está encontrando dificuldade, procure o Leandro lá na João Domingos Advogados, aqui em Goiânia. Eu tenho certeza absoluta que um bom papo e um cafezinho sempre ajuda e ajuda muito, principalmente nessa indefinição que nós estamos vivendo hoje, que é complicadíssima, muito complicada. Leandro, mais uma vez eu te agradeço muito a sua presença aqui, muito esclarecedora, e vamos torcer para as coisas dar certo, vamos torcer para nós dois estar errado. Sim, sim, e trabalhar para mudar essa realidade, porque alguém tem que pagar a conta da fraude do INSS. É verdade. E esse alguém somos nós. Tem esse detalhe também, que está alta, né? Que isso. Obrigado, Leandro. Por nada, Toninho. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase. Lembre-se de cavar o poço bem antes de sentir sede.
Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.